Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Graças a Deus, Deus é um Deus que se importa com o nosso sofrimento. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus têm um Deus maravilhoso, misericordioso ao seu lado, fortalecendo e ajudando a passar as suas batalhas, não é? Suas lutas. Nós louvamos a Deus por isso. Como nós ouvimos, o Espírito Santo está entre nós. Não porque merecemos, mas porque Ele prometeu estar entre a sua igreja, edificando a sua igreja, fortalecendo a sua igreja, consolando a sua igreja, Ele como consolador que é. E nessa noite Ele vai usar a sua palavra, eu creio nisso, para nós sermos edificados e consolados. Irmãos, vamos dar continuidade então à carta aos Romanos, capítulo 15, dessa vez, versículo 1 até o 13 do capítulo 15, essa já é a 53ª parte dessa nossa exposição de Romanos. Obrigado. Estamos aí chegando já no finzinho da carta, não é? Nós vamos ver esse trecho sob o enfoque do tema Cristo, o modelo perfeito do amor altruísta. Cristo, o modelo perfeito do amor altruísta. Vamos ver então, Romanos 15, de 1 a 13. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Oremos mais uma vez, irmãos, clamando mesmo pela graça do Senhor, pelo entendimento espiritual, para que o Espírito nos ajude não só a compreender, mas também a vivermos essas verdades, não é? Como igreja. Deus nos ajude, não é? Vamos pedir isso para Ele. Ó Espírito Santo, inspirador de toda a Escritura, cremos que tudo isso foi escrito para o nosso favor, para o nosso ensino, para a nossa ética cristã. E pedimos, Senhor, que Tu que inspirastes os Teus servos a escreverem toda a Escritura, que também nos ajude a compreendê-la, Senhor, nessa noite, porque a nossa compreensão é tão limitada diante da Tua poderosa palavra, e nós não temos nada de bom em nós mesmos, a nossa luz é trevas diante da Tua luz. E pedimos, Pai, que assim o Teu Espírito nos encha nessa noite, como nós oramos, cantando agora há pouco, que o Espírito de Deus que está aqui console os nossos corações, cure os enfermos de alma, os feridos de alma,
cura-nos, Senhor, através do Teu Espírito, mas na luz da Tua palavra, Senhor. Nós cremos que o mesmo Espírito inspirador da palavra é aquele que aplica a palavra aos nossos corações e nos cura, e nos fortalece, nos revigora, nos exorta também para que voltemos para os caminhos do Senhor quando estamos fora. Então, ó Espírito Santo, coopera conosco nessa noite, pois sem Ti nada podemos, Senhor. Assim pedimos, humildemente, com temor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós já vimos anteriormente que, ao longo dessa exposição, depois do capítulo 12, que, especialmente na última vez que nós falamos sobre Romanos, há 2 semanas atrás, nós vimos que o amor deve superar a nossa liberdade que nós temos em Cristo. O povo cristão, o povo eleito de Deus, é o povo mais livre do mundo. É o povo que está livre da condenação do pecado. E não há liberdade maior do que essa. Nós somos livres da condenação, do inferno, fomos livres do poder do pecado em nossas vidas, coisas que nenhum outro homem, nenhum outro ser nesse mundo pode ser livre, a não ser o povo eleito de Deus, que pelo Espírito Santo que habita no povo de Deus, temos poder para não vivermos mais em pecado como outrora. E então, nós temos essa liberdade, mas a liberdade nos traz tantas outras coisas boas que nós precisamos até tomar cuidado com algumas delas, não é? Algumas coisas que nós sabemos que não gera a verdadeira fé, é aquilo que nós chamamos de aquilo que é neutro, né? É o que é amoral, não é exigido pela lei de Deus e também não é proibido pela lei de Deus em algumas coisas, não é? E a gente acaba usando mal essa liberdade que pode trazer desconforto a irmãos mais enfraquecidos ou menos maduros na fé. E a gente está aprendendo isso, que então o amor é que deve reger a vida da igreja, a vida cristã, não a liberdade que você tem. A liberdade que você tem, tenha para ti mesmo diante de Deus, como diz que nós aprendemos no domingo retrasado. Mas você deve agir em amor, observando primeiro o outro. A nossa vida é regida por 3 focos. A vida cristã é regida por 3 focos. O grande e maior de todos é o nosso relacionamento vertical com Deus. Deus é o nosso foco maior. Tudo fazemos para a glória dele. O segundo grande foco, maior do que o terceiro, menor do que o primeiro, que é olhar para Cristo em primeiro lugar e glorificar a Deus em primeiro lugar, é nós amarmos o irmão. É nós darmos mais, agradarmos mais ao outro do que a nós mesmos. Esse é o segundo grande foco da vida cristã. E o terceiro é nós vivermos também como templo do Espírito Santo, amando-nos como Cristo nos amou, mas respeitando sempre os limites de Cristo e do outro. Nós podemos desfrutar de liberdade, desde que não fira o outro. É essa a vida cristã. Então, Paulo está mostrando para nós que desde o início do capítulo 14, há coisas na vida que nós chamamos, há um termo aqui, um termo que tem origem grega, que é o termo adiáfora. Adiáfora é o que, não confundam com diáspora. Diáspora é a dispersão, não é, da igreja. Adiáfora é um termo que significa algo que não é nem proibido e nem exigido para a fé cristã. É algo neutro, por assim dizer. Tipo aquilo que você veste, aquilo que você come e outras coisas que Paulo está tratando aqui na carta aos Romanos. Isso não implica em fé. Mas Paulo insiste que os irmãos se acolham mutuamente. Isso é importante para a igreja. Que o amor entre os irmãos seja um suporte para que eles se acolham, apesar das diferenças do comer, do beber, do vestir e tudo mais. Que eles se acolham, independentemente dessas coisas, independentemente das diferenças de opiniões. Isso não tem um valor mais importante do que o acolhimento mútuo dentro da igreja. E no fim do capítulo 14, Paulo afirma que ninguém deve ostentar uma fé forte a ponto de chegar a humilhar os irmãos
que Paulo trata aqui como os irmãos mais fracos. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para exibir uma fé forte diante dos outros. Nós não fomos chamados para ofender os mais fracos. Nós não fomos chamados para triturar. Só porque você tem liberdade em Cristo, você compreende isso e você tem toda a sua liberdade, você tem o direito de, por causa dessa liberdade, ofender o irmão. Trazer peso para o irmão. Trazer dúvida para a fé do irmão. Nós não temos esse direito. Então temos que ter cuidado com os nossos relacionamentos, a maneira com que nós conversamos com os outros, a maneira com que nós... a nossa ética diante das outras pessoas. E se você tem dúvida quanto à vida cristã, mas espera aí, eu vou ter que viver assim, observando sempre o outro, a minha resposta é sim. Não a minha, mas a da Bíblia. Há uma grande máxima teológica que diz o seguinte: se a tua teologia não serve para você fazer o bem para o outro, sua teologia não serve para nada. Se o que você conhece de cristologia, de vida cristã, de Bíblia, não leva você a mudar a sua vida para fazer o bem para o próximo, você não aprendeu nada da Bíblia. Tua teologia não presta. Então Paulo está dizendo isso. Não viva humilhando, escandalizando o mais fraco na fé, mas o julgamento e o desprezo não devem existir mais na vida da igreja. E por ser um assunto, então, bastante grave, Paulo entende que é bastante grave. Pensa no tempo que Paulo gastou para tratar disso conosco, ou com os romanos, e que nós estamos ainda falando do mesmo assunto, já há 3 semanas, né? 3 sermões. Começamos no capítulo... Na verdade, começa lá no capítulo 13, quando ele fala do amor ao próximo, versículo 8, né, do capítulo 13. Mas se você quiser ser mais criterioso, ele começa a falar da liberdade no capítulo 14. Ele usou o capítulo 14 todo, que você percebeu, aí são 23 versículos, e ele vai agora no capítulo 15, de 1 a 13, mais uma vez bater na mesma tecla. O que isso significa para nós? Que o assunto é importante, não é mesmo? Você concorda comigo? Se o Espírito Santo usou Paulo para repetir muitas vezes o mesmo assunto, é porque esse assunto é bastante relevante, não é? É para a gente atentar para isso. E por que isso nesses últimos dias? Deus sabe. Eu não sei. Deus sabe porque nós vamos estudar mais uma vez o mesmo, algo semelhante ao que a gente já vem estudando, né? Eu creio que porque a gente precisa aprender mesmo. O Espírito Santo não faz nada aleatoriamente, não é? Eu só sou o canal, mas o Espírito Santo, ele usa o texto dele para ajudar a igreja, para falar com você e comigo. Então esse assunto é grave, é urgente. Paulo, então, vai agora discorrer sobre o amor incondicional e altruísta de Cristo. Ele está mostrando como supremo modelo, o nosso Rei, o nosso Senhor. Ele não se agradou a si mesmo, mas ele fez em prol, primeiramente, para a glória do seu Pai o que ele fez. Toda a sua obra foi para a glória do seu Pai e para o bem dos seus eleitos, por amor à sua igreja. Ele amou a ponto de se sacrificar pela sua igreja, amada igreja, pela sua noiva. E é isso que Paulo vai aplicar isso para nós aqui. Então o ensino fundamental dessa passagem de 1 a 13 do capítulo 15 é o seguinte: devemos nos suportar uns aos outros e agradar uns aos outros mais do que a nós mesmos. Nós vamos ficar para terceiro plano, ok? Se você é um eleito, você vai entender isso. Em primeiro plano, Deus. Em segundo plano, o próximo. Em terceiro plano, você. Esse é o lema da vida cristã. Vamos ao texto, irmãos. Sem mais demora, então, versículo 1 e versículo 2. Aqui você percebe que Paulo, ele se coloca junto com os fortes, ele não faz politicagem, ele se posiciona, ele não está, digamos assim, eu também não faço essas coisas também porque eu sou fraco. Não, ele fala, eu sou forte. Ele diz, versículo 1, ora, nós
nós, ele está se incluindo, que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então ele está querendo dizer que, juntamente com aqueles crentes que estão bem resolvidos quanto a alguns problemas de usos e costumes dentro da igreja, posso, não posso, como, não como, bebo, não bebo, visto, não visto, Paulo se coloca como uma pessoa bem resolvida, entendendo a liberdade que ele tem em Cristo. Mas ele não usa dessa liberdade, a não ser para ajudar o irmão. Ele coloca o amor antes da liberdade dele. E ele diz então, nós temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Ele quer dizer assim, eu não vou fazer a minha vontade. Eu posso até fazer a minha vontade. Mas se eu fazendo a minha vontade, em algumas situações, eu escandalizar, ou eu atrapalhar a vida do irmão mais fraco, ou eu trouxer algum tipo de tropeço, algum tipo de enfraquecimento, algum tipo de dúvida, que possa levar o meu irmão mais fraco a desanimar da fé, eu não faço. Irmãos, o mais fraco é aquele que não sabe dominar a si mesmo. A Bíblia diz que o homem que domina, em primeiro lugar, Tiago diz, domina a sua língua, é poderoso varão. Um dos frutos do Espírito Santo que nos dá poder para termos um fruto que é poderoso é o domínio próprio. É um dos frutos do Espírito Santo. Gálatas fala sobre isso. Se nós não conseguirmos dominar a nós mesmos, você não tem liberdade nenhuma. Você é escravo da sua vontade. Qual vantagem você tem? Então ele vai explicar aqui. E quando ele fala que você deve suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, esse termo suporte aqui, suportar, ele está querendo dizer como um apoio mesmo, como um suporte. Sirva você como apoio, ajuda, sirva de apoio, como se fosse um trampolim para ajudar o seu irmão mais fraco a crescer. Não atrapalhe, mas sirva de apoio. Não venha trazer dificuldade para o irmão, não venha soltar palavras, conversas que possam ofender e atrapalhar a caminhada do teu irmão. Seja um varão poderoso, domine a sua língua, domine as suas vontades, mostre que o Espírito está em você, que você não pertence mais a si mesmo, mas é de Cristo, e Cristo não fez o que ele quis. Cristo não agradou-se a si mesmo. E versículo 2 ele diz, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Agora, preste atenção, ajudar no que é bom para a edificação não significa que os mais maduros, eles devem aceitar as debilidades dos mais novos na fé, ou dos mais enfraquecidos na fé, dos mais imaturos na fé, e aceitar e ficar de braço cruzado. Não, mas existe uma forma de ser um suporte, ser um apoio. Devem instruí-los de forma sábia, amorosa, para edificação. Paulo não está dizendo aqui que a igreja precisa continuar do jeito que está. Ou seja, ninguém vai crescer mais na fé. Os que cresceram, cresceram. Os que não cresceram, deixa assim mesmo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando, os mais fortes ajudem os mais fracos. Sabe aquela família que tem muitos filhos, não é? O casal tem muitos filhos, e tem os primeiros que já são mais fortes, já têm 12 anos, os mais velhos, e tem alguns que estão nascendo agora. O que o mais velho faz? Aquele que já tem 12 aninhos, tal, já é mais forte, já sabe andar, tem mais capacidade de pensar, inteligência. Ele vai ajudar a trocar a fralda dos mais novos, né? Vai dar leitinho, vai dar a mamadeira na hora certa, vai ajudar a mamãe e o papai a cuidar dos mais novos. Não é mesmo? É assim que funciona a vida da igreja, irmãos. A minha mãe tinha um ditado muito interessante, ela falava sempre para mim, eu cansei de ouvir esse ditado, e ela falava sempre assim, se você não ajuda, também não atrapalha. Você não quer ajudar?
a edificação, tudo bem. Mas não atrapalha quem está edificando. Existe uma série de irmãos que estão envolvidos para a edificação dos outros. Se você não está afim de ajudar, de pegar no arado e ser um servo útil, então não atrapalha. Não atrapalha aqueles que estão labutando pelo bem da igreja. Paulo está mostrando então que existe uma forma sábia. O que ele disse no capítulo 14, versículo 13? Nós já vimos isso. Ele diz assim, versículo 13 do capítulo 14: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ele está falando para o irmão mais forte. O irmão mais forte tem maior responsabilidade, claro. Ele está mais maduro, ele precisa cuidar do outro. A igreja não está posta somente sobre um ministério de 3, 4, 5 presbíteros ou diáconos que estão nos ajudando à edificação. Está posta sobre todos os membros. E alguns membros mais velhos vão ajudar os mais novos em algumas coisas, mas que façam com cuidado. Depois, no versículo 15, ele diz assim, ainda no capítulo 14, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Versículo 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Comer com escândalo quer dizer assim, que alguém que viu um irmão, um mais fraco na fé, que viu o outro irmão comendo alguma coisa, isso era a questão, trazendo para o contexto de Roma, para a igreja que Paulo escreve, alguém que viu uma pessoa comendo alguma coisa que aparentemente era impura para a mente daquele mais fraco, e aquele que estava comendo publicamente, estava lá na liberdade dele, mas aquilo ofendeu o mais fraco, e levou aquele irmão a se escandalizar. Paulo diz, não destrua a obra que Deus fez na vida daquele irmão, porque é mal para aquele irmão comer com escândalo. Então ele diz no versículo 22, a fé que você tem, tenha para ti mesmo. Você não precisa ostentar a fé. O que é ostentar a fé? É querer se exibir, eu sou exibidão. Vou mostrar para todo mundo que eu bebo, eu vou mostrar para todo mundo que eu como qualquer coisa, e não me importo com o próximo, o próximo que se vire. Não, não é assim. O princípio cristão é, onde está teu irmão? A resposta qual é? Eu vou cuidar dele. A resposta não é, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Quem disse isso? Caim. O princípio cristão não é esse. Eu sou o guardador do meu irmão, sim. Eu tenho responsabilidade quanto ao meu irmão, mais novo. Então Paulo diz aqui que nós temos que tomar alguns cuidados. Então ele fecha no versículo 2, mostrando que essa edificação há uma maneira de... Nós não vamos deixar os irmãos mais novos ao léu, sem cuidado. Vamos ajudar. Mas vamos ajudar da maneira correta, em amor, com paciência, não querendo enfiar a goela abaixo porque você tem uma fé fraca. Isso não funciona, irmãos. Não é assim. Foi assim com você que é mais maduro? Irmãos, eu me lembro quanta bobagem eu vim para a igreja recém-convertido, irmãos. Quantas coisas eu e minha esposa ainda fazíamos errado. Nunca me puseram uma faca no pescoço e falaram assim, você tem que parar com isso. Nunca. Mas oraram por mim, anos. Pacientemente, carinhosamente, me ensinando, mostrando na palavra. E esperando que o Espírito Santo fizesse a obra, coitados dos irmãos. Tiveram muita paciência comigo. Mas Deus fez. Para a glória dele. Deus fez. Avançando, versículo 3, agora Paulo diz o seguinte, ele usa agora o grande exemplo, o maior de todos os exemplos. Ele está mostrando agora que Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Qual é esse texto? Salmo 69, versículo 9.
é um salmo messiânico, ou seja, são palavras do Messias, profetizadas por Davi, quando ele escreveu o Salmo 69. Ele, profeticamente, ele já estava falando algumas coisas que iriam acontecer com Jesus. Primeira coisa a gente entende, então, Paulo entende que todo o Velho Testamento já apontava, era uma sombra, o Velho Testamento apontava para uma realidade que viria. Quem é? Jesus. As Escrituras todas apontando para Jesus. Ele é o cumprimento de toda a lei, de todos os profetas, de todos os salmos, de todas as partes do Velho Testamento. Jesus é o centro das Escrituras. E ele mostra que ele pega esse texto messiânico e aplica o Velho Testamento, a Bíblia que Paulo tinha em mãos, a obra redentora de Jesus Cristo. E também, já que ele é o Senhor e ele é o Mestre, ele diz assim, que vocês olhem para Cristo, ou seja, ele usa Cristo como modelo, aplicando aquilo que ele disse no versículo 1, no versículo 2, não agradar a si mesmo, mas suporte as debilidades dos fracos, e não agrade ao próximo, não é? No que for bom para edificação, como Cristo fez para você. Como Cristo levou sobre si o ultraje. Presta atenção, o ultraje aqui é a vergonha, ou o ultraje é a ofensa contra Deus. Qual foi a ofensa que Cristo levou sobre si, que foi contra Deus? O nosso pecado. Ele carregou sobre si o nosso pecado. Não há nada que ultraja ou que provoque a ira de Deus, que ofenda mais a Deus do que o pecado. E a própria palavra diz que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Todas as nossas iniquidades. E aqui ele está mostrando o ultraje que era contra Deus, a minha, a tua rebelião, o meu e o teu pecado, nossa vida de pecado, ele levou sobre si. Aquilo que ofendia a Deus, ele levou sobre si. Ele pagou o preço do ultraje que nós fizemos contra Deus. E ele diz, assim vocês devem carregar ou suportar o vosso irmão mais fraco. Se você comparar a grandeza da obra redentora de Cristo com aquilo que você pode fazer pelo teu irmão, se você for um pouco inteligente, você vai perceber que é muito grande a diferença. É muito grande a imensidão da obra de Cristo, é tão maior do que qualquer obra que você possa fazer pelo teu irmão, que você não pode dizer assim, eu não consigo, mas o irmão lá é muito complicado. Aquela irmã, pelo amor de Deus, é difícil. Minha mulher, meu marido, meu filho, meu pai, são muito complicados. Você não conhece, meu irmão. Mas ele vai dizer, você não conhece, é a obra de Cristo, você precisa conhecer. O dia que você conhecer a obra de Cristo, você vai ver que o que você faz pelo teu irmão é tão pequeno. É tão insignificante quanto aquilo que Cristo fez por você. Então, versículo 3, ele está mostrando aqui o exemplo de altruísmo e o suporte do forte a favor dos fracos. Quem é o forte aqui no versículo 3? É o nosso irmão mais forte. Quem é ele? Jesus. Ele suportou o ultraje a nosso favor. Caíram sobre ele as injúrias dos que ultrajavam a Deus, caíram sobre Cristo. E ele levou. Não é? Então, Paulo usa aqui esse salmo messiânico, para aplicar tudo isso. E ele foi considerado, como a Bíblia o chama, de servo sofredor. Ele é o servo sofredor, mas ele também é o nosso mestre. É aquele que vai na frente. Se ele é mestre, nós devemos segui-lo. E se ele fez isso por nós, nós devemos fazer uns pelos outros. É isso que ele está ordenando à sua igreja. É assim que funciona a vida da igreja. E dos versículos 4 a 7, Paulo agora vai ensinar
que o que é aplicado para Cristo nas Escrituras também foi escrito para nós, seus discípulos. Ele diz agora, versículo 4, pois tudo, preste atenção, tudo quanto outrora, ou seja, no passado, lá na época de Paulo, o passado foi escrito no passado, significa o cânon que Paulo tinha em mãos. O que ele tinha em mãos? O Velho Testamento. Tudo que foi escrito outrora, foi escrito para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, ele vai mostrar que aquilo que foi escrito lá no Salmo 69:9, não só ali, mas em tudo, preste atenção no versículo 4, toda a Escritura, em tudo que foi escrito, o que Paulo tinha como Bíblia naquela época, de Gênesis até Malaquias, foi escrito para o nosso ensino. É aplicável para nós, lá na época de Paulo, né? Então, ele diz assim, tudo isso foi escrito para nós, não é só para Cristo. Aquilo que Cristo sofreu, é o que nós vamos sofrer também. Aquilo que Cristo passou, aplica-se a nós também, a vida da igreja. Ele está dizendo o seguinte, agora, vamos fazer um pequeno resumo, né? Tirando, em suma, o que está escrito nas Escrituras? O que as Escrituras contam para nós? O grande resumo das Escrituras. As Escrituras contam a história de Deus. Toda a Escritura, e agora se junta nós no século 21, se junta também o Novo Testamento. Toda a Escritura conta a história de um Deus justo, bom, amoroso, santo, perfeito. Um Deus que não tem falha de caráter alguma. E mais, um Deus totalmente satisfeito em si mesmo. Ele não necessitava criar coisas para se satisfazer. E esse Deus resolve amar um povo pecador, indigno, infiel, adúltero, rebelde, desobediente. E ele não desiste desse povo. Você quer resumir as Escrituras? É isso. Deus amando um povo indigno o tempo todo. Com muita paciência. Ele nunca desistiu dos seus eleitos. Ele nunca desistiu daqueles que ele chamou para serem o seu povo. Deus disciplinou o seu povo. Mas ele nunca desanimou do seu povo. Então, o que as Escrituras nos ensinam? Se o primeiro ensino foi de Cristo, agora o segundo ensino, então, Paulo agora aplica as Escrituras. Essa é a história que as Escrituras nos contam. E ele diz que com muita paciência, Deus foi suportando esse povo. Muita paciência. O Deus da paciência, ele diz no versículo 5. E assim nós temos que ter paciência. Essa mesma paciência deve fazer parte da vida da igreja, nos nossos relacionamentos. Paciência com aqueles que são mais fracos. Paciência com aqueles que precisam aprender. Paciência com aqueles que ainda não entenderam algumas coisas das Escrituras. Talvez você não tenha muita paciência, mas eu também não. E nós temos que pedir isso para o Senhor. Ó Deus, como eu preciso de ultrapassar os meus limites, como eu preciso aprender. Porque o que Paulo faz na sequência? Ele coloca no versículo 4 que as Escrituras registram que pela paciência e consolação delas, nós temos esperança. Quando você lê as Escrituras, o grande amor de um Deus que não precisava gastar tanto tempo com um povo como nós, e mesmo assim ele gastou, teve paciência, o que é que você tem? Esperança. Ele diz no final do versículo 4. E aí ele faz uma oração. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que, versículo 6 agora, concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ele vai fechar o ensino.
Por quê? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O que Paulo faz aqui do versículo 5 até o versículo 7? Ele está mostrando que com essa consolação, você tem também que ter paciência. Paulo está aplicando agora o exemplo das Escrituras para a igreja. E quando você olha essa história maravilhosa do amor de Deus, do amor altruísta, o amor consolador a uma igreja imperfeita, indigna, você é consolado. E da mesma forma, os crentes devem seguir esse exemplo, buscando concórdia. Olha o texto, olha os termos que Paulo usa, versículo 6. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que precisa haver concórdia dentro da igreja. Concórdia significa paz, harmonia entre eles. E concordemente é o mesmo termo que Paulo usa quando ele escreve a Filipenses, a carta aos irmãos da igreja de Filipos, e ele escreve e fala que a igreja de Filipos era uma igreja que era alegria para ele. Ele chega a citar como a igreja de Filipos como a grande alegria e coroa da sua vida. Que a igreja de Filipos era uma igreja que trabalhava pelo Evangelho. A igreja de Filipos era uma igreja exemplo no sentido de trabalho, no sentido de participação financeira. Paulo diz, não há outra igreja em nenhum outro lugar como vocês, que participam comigo das minhas necessidades. Então era uma igreja que laborava a favor do Evangelho. Era uma igreja participativa, ativa, lá fora. Mas dentro tinha um problema. Ele mostra que, por causa do exemplo de duas irmãs ali, aquela igreja toda estava contaminada com o mesmo problema. Qual era o problema? Divisão. Ele roga, no capítulo 4, versículo 2, lá em Filipenses, ele roga, ele fala assim, eu rogo a você, meu irmão, que ajude Evódia e Sintique, para que pensem concordemente. O que estava acontecendo? Duas irmãs que eram trabalhadoras no Evangelho, duas irmãs talvez eram modelo para a igreja, duas irmãs que eram ativas e importantes para a propagação do Evangelho naquela região, duas irmãs que estavam ajudando a edificação da igreja mesmo, participativas, trabalhadoras, ativas, membras de uma igreja. Não sei se existe o termo membras, né? Desculpa. Não existe, Rodrigo. Membros, elas eram membros da igreja de Filipos, e elas eram ativas, porém, elas não estavam andando bem entre elas. Havia uma divisão, raiz de amargura, divisão. Paulo diz, não é bom. Não é bom isso. Ele fala para o irmão a quem ele escreve a carta, ajude-as a resolverem esse problema. Pensar concordemente não significa que eu só aceito aquele que come o que eu como, que bebe o que eu bebo, que visto o que eu visto. Não. Pensar concordemente, ele diz, no Senhor. Vocês viram lá o versículo 2 do capítulo 4 de Filipenses? Que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, que naquilo que é fundamental para a fé no Senhor, elas têm que estar de acordo. Agora, se uma gosta de comer milho, outra não gosta, precisa comer milho, né, Lilian? Para ajudar, né? Mas, se uma não gosta, deixa quem não gosta de comer milho, não come. Não pode ser isso que divida a igreja. Não são essas picuinhas que vão trazer problema de divisão dentro da igreja. Tem coisa muito mais séria para pensar, para fazer dentro de uma igreja, do que ficar pensando, eu posso ou não posso. Aquele lá não faz o que eu faço, então ele está fora da minha panela. E ele então fala que tem que pensar concordemente. E o termo então é ter, não é ter os mesmos gostos, mas é preservar a unidade pelo vínculo da paz. É o mesmo termo que Paulo usa concordemente aqui no versículo 6, como eu já disse, o termo em Filipenses 4:2, quanto a esse relacionamento entre Evódia e Sintique. Paulo pede que elas pensem concordemente também no Senhor. E tudo isso, Cristo fez
Não porque ele olhou, preste atenção aqui, meus irmãos, o alvo do seu amor não é o outro. Agora parece que eu estou me contradizendo. Peraí, é para amar ou não é para amar? Não, é para amar. Mas a motivação não é o outro. O outro merece o teu amor? Não, não merece. Como você também não merecia o amor de Cristo. Aquilo que Cristo fez por você, Ele fez não porque você mereceu. Da mesma forma, você faça para o outro irmão, não porque ele merece. O foco, ou a motivação, melhor, a motivação do meu amor pelo meu irmão, não é propriamente o meu irmão. É Cristo. Ele diz assim: para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele praticamente repete, mostrando o exemplo de Cristo no versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Como é que Cristo te acolheu? Porque você merecia? Não. Ele te acolheu incondicionalmente. Então, acolha o irmão incondicionalmente. Se ele come ou não come, bebe ou não bebe, não importa. Acolha o irmão. Receba. Nós precisamos ser uma igreja acolhedora, né? Estão falando muito sobre isso por aí. A igreja tem que ser acolhedora. A igreja acolhedora. É bacana ouvir isso aí. E o que a gente faz para ser uma igreja acolhedora? Nós temos que aprender a suportar uns aos outros em amor. Nós temos que aprender o que Cristo fez por nós na cruz. Se a minha motivação não for a obra de Cristo na cruz, o amor que motiva, que nos constrange, é o amor de Cristo que impulsiona para que eu possa amar vocês. Se essa não for a base do meu amor não vai longe não, por vocês. Pode ter certeza. Esse homem que vocês encontram só no domingo aqui, bonitinho de vez em quando, né? Bonitinho, eu estou sendo generoso comigo mesmo, né? Mas esse homem aqui não tem nada de bom para vocês. E com certeza, se não for Cristo na minha vida, eu vou querer tirar e não dar. Eu vou querer receber mais do que dar. Se a minha motivação não for aquilo que aconteceu na cruz, eu não vou conseguir amar vocês. Amar de forma cristã, como Cristo amou. E é isso que ele está pedindo aqui. Ou melhor, Paulo está mostrando que precisa ser assim. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. E ele fez isso para quê? Qual é o alvo maior de Cristo? Qual é a motivação maior de Cristo? Para a glória de Deus. Então você ama o seu próximo, não por causa do próximo. Também, mas essa não é a motivação primeira. A motivação primeira, a maior, é a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Essa é a motivação do meu amor, do seu amor, do amor da igreja, uns para com os outros. Esse é o grande ensinamento. Agora, com muita sabedoria, Paulo vai migrar desse assunto, falando lá dos usos e costumes, do que comiam e bebiam e tinham desacordo entre esse tipo de coisa, e ele vai migrar para um assunto relativo a essa questão, mas ele vai começar a trabalhar agora entre judeu e gentil. E usando isso também como exemplo para a aceitação mútua. Presta atenção na sabedoria, sutileza de Paulo aqui. Versículo 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. O que ele está dizendo aqui? Primeiro ponto. Paulo está dizendo o seguinte: Cristo foi diácono. Ministro aqui é diácono, servo. Ele foi servo da circuncisão. O que é ser ministro ou servo da circuncisão? Ele veio para servir os judeus. Ele veio para servir os judeus. A sua obra teve um alvo primeiro: judeus, o povo eleito de Deus naquela época. Perdão, povo eleito não. O povo de Deus, Israel. Ele veio para os judeus, para a circuncisão, em primeiro lugar. E ele diz assim: Cristo é ministro ou diácono da circuncisão. Mas não só da circuncisão. Olha agora o versículo 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Ele também foi ministro,
diácono ou servo dos gentios. Como nós, brasileiros, não é? Que não éramos judeus, não somos judeus, fomos alcançados. Os judeus, no versículo 8, Paulo está querendo dizer o seguinte, no versículo 8 ele está querendo dizer que houve uma aliança. Quem são os pais aqui que Paulo menciona? Abraão, Isaque, Israel. São os pais. Por causa das promessas que Deus fez aos pais, Cristo veio e confirmou aquela aliança com os judeus. Mas, com os gentios, Deus tinha feito alguma aliança? Não. Qual é a motivação, ou melhor, o que nos alcançou? Foi a aliança, a promessa de Deus? Não, a promessa era só para os judeus. O que nos alcançou? A misericórdia. Versículo 9. É por causa da misericórdia que Cristo veio servir os gentios também. E olha, Paulo tem uma sabedoria tão maravilhosa aqui, que ele usa vários textos do Velho Testamento para mostrar para os judeus, parece que agora ele está falando mais para judeus e gentios, porque também tinha esse negócio, panelinha dos judeus, panelinha dos gentios, não vamos misturar, praticamente o mesmo assunto, né? Daquele que come, não come, faz panelinha, os que comem fica do lado, os que não comem fica do outro, né? Alguns crentes que acham que são criteriosos, e aquele lá, ó, aquela turma lá, come carne de porco, e esses caras não são crentes não. Por outro lado, aqueles que comem carne de porco, olha para aqueles que eles chamam de fraco, e fala assim, olha lá o irmãozinho fraquinho. Deixa ele para lá, que esse aí, nem sei se ele se converteu, não entendeu nada, coitado, da obra de Cristo. E tinha aquelas divisões. Da mesma forma, tinha as divisões também dentro da igreja, principalmente em Roma, entre os judeus convertidos ao cristianismo e os gentios também que se converteram ao cristianismo. E Paulo diz, como é que os judeus foram aceitos? Por causa da promessa. E como é que os gentios foram aceitos? Por causa da misericórdia. Todos foram aceitos? Todos. E agora? Todos são um. Há uma só família. E ele diz, versículo 9, né? Porque está escrito, como está escrito, olha só, ele vai usar aqui o texto de 2 Samuel 22, 50, e também parecido com o texto de Salmo 18, 49. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Versículo 10, ele usa outro texto do Velho Testamento. Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Ele usa Deuteronômio 32, 43. Versículo 11. E ainda, está escrito ainda. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. O que ele usa? Salmo 117, versículo 1. Depois, também diz Isaías, versículo 12 agora. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, neles os gentios esperarão. Ele está mostrando que todos os textos do Velho Testamento também estavam mostrando que não era só Israel que seria privilegiado, mas que os gentios também seriam alcançados. Paulo, para os judeus, era significativo um tipo de escrita, ou como se fosse, uma forma literária chamada Midrash, pelos judeus. O que significa essa forma literária? Essa forma literária são textos do Velho Testamento que têm o mesmo ensinamento, têm o mesmo foco, falam praticamente a mesma coisa, mostrando que os gentios também foram alegrados pela salvação de um Messias que viria. Todos eles falam a mesma coisa. Midrash é como se fosse uma corrente cheia de argolas ligadas uma à outra, uma puxando a outra. Textos de Salmos, textos de 2 Samuel, textos de Isaías. Paulo pegou as 4 grandes partes que os judeus dividiam as escrituras do Velho Testamento, que são os livros históricos. Qual é o texto de um livro histórico aqui? 2 Samuel. Ele pegou um texto da lei. Qual é o texto da lei? Deuteronômio. Ele pegou um texto das poesias de sabedoria. Quais são as poesias de sabedoria? Salmos. E Paulo pegou, por fim, um texto profético. Quem são os profetas?
Isaías. Ele pegou das 4 partes literárias do Velho Testamento e mostrou para os judeus. Aquilo que você crê, é isso que aconteceu em Cristo. E os gentios foram alcançados. Por que você faz discriminação dos gentios, ó judeus? Paulo foi muito sábio aqui, fazendo esse tipo de exposição aqui, não é? Das Escrituras. Então, ele queria mostrar o seguinte: Cristo serviu tanto o povo de Israel, por causa das promessas da aliança, não é? Ou seja, da verdade de Deus, como ele diz no versículo 8, mas Cristo também serviu aos gentios, também foi ministro dos gentios, por causa das misericórdias de Deus, sem nenhuma aliança, independente de promessas. Deus alcançou os gentios, e nós estamos aqui hoje. Por quê? Por causa das misericórdias de Deus. Nesse trecho é muito interessante, é muito relevante isso. Paulo está batendo a tecla aqui. Qual é o ensino, então, que ele está batendo aqui? O ensino aqui é que todos foram aceitos por Deus, incondicionalmente. Judeus ou gentios, quem come ou quem não come, quem veste ou quem não veste, foram aceitos incondicionalmente. Independentemente daquilo que é irrelevante para a fé. E o versículo 13, o que Paulo faz aqui no versículo 13? Uma nova oração. Paulo encerra aqui a parte prática, na verdade não é a parte prática do capítulo 15, é a parte prática de toda a carta. Isso é significativo. Ele encerra e diz assim, versículo 13: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então Paulo está encerrando essa parte prática de toda a carta aos Romanos, mostrando com uma oração para que eles depositem a sua esperança, não no que eles comem ou deixam de comer, não no que eles vestem ou deixam de vestir, não no que um gosta, o outro não gosta. Não deposite sua fé nisso. Deposite a sua fé naquilo que Cristo fez. A minha esperança tem que estar naquilo que Cristo fez. Ele diz assim: que vocês estejam cheios, que Deus da esperança encha vocês de muita alegria, de paz, no vosso crer, na vossa fé, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É semelhante àquilo que ele já tinha dito no capítulo 14, versículo 17. Veja comigo, volta um pouquinho, capítulo 14, versículo 17. Ele está mostrando ali que o reino de Deus não depende de comida ou bebida. Presta atenção. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então agora ele vai mostrar que é no poder do Espírito Santo que eu tenho esperança. Que a minha fé, ele diz aqui, no vosso crer, vocês tenham um crer, ou seja, uma fé robusta, forte, não olhando para as comidas e bebidas. Não olhando para o tipo de raça, é judeu ou é gentil, um é forte, outro é fraco. Não olhem para isso. A sua fé não está depositada nessas coisinhas. A sua fé está depositada na obra de Cristo. É isso que te dá esperança. É o que Cristo fez, não o que você está fazendo. O que precisa dar esperança, que cria uma fé robusta, é conhecer a obra de Cristo. E essa esperança, quem vai nos dar é o poder do Espírito Santo. Então, só o Espírito Santo dá poder aos cristãos para depositar toda a sua confiança na obra de Cristo e não nas suas próprias obras. Olha, outra coisa, fechando aqui, a primeira oração que está ali no versículo 5, primeira oração de Paulo pede uma coisa aqui, para que o Deus da paciência e da consolação conceda amor, não é? Conceda unidade entre eles, conceda que vivam concordemente e a uma voz só glorifiquem a Deus, que eles tenham unidade. Primeira oração de Paulo, que Deus conceda unidade à igreja. Segunda oração de Paulo, essa que nós acabamos de ver, versículo 13. Paulo pede que o Deus da esperança possa dar-lhes uma fé forte, um crer cheio de alegria. Alegria aqui significando que eles tinham alegria e paz no crer, que significa uma fé bem forte. Uma fé forte, firme,
consistente na obra de Cristo, traz paz ao nosso coração, traz alegria, consolo ao nosso coração, independentemente do mundo caindo ao nosso redor. Uma fé robusta significa um relacionamento correto com Deus. Então, a primeira oração, Paulo pede: relacionem-se entre vocês como igreja, tenham unidade, vivam concordemente. É na horizontal, relacionamento horizontal. Segunda oração de Paulo: tenham uma fé robusta, olhando para quem? Para Cristo. Qual é o relacionamento aqui? Na vertical, olhando para Cristo. Paulo quer dizer o seguinte: se eu não tiver um relacionamento correto com os meus irmãos, o meu relacionamento com Cristo na vertical é balela, é falso. Eu não posso me relacionar na vertical com Deus se eu não tiver paz com os meus irmãos. Por outro lado, da mesma forma, eu não consigo ter um relacionamento saudável, edificante para vocês, me relacionando com a igreja, se eu não me relacionar primeiro com Cristo. É a base da minha fé. Se eu não tiver uma fé saudável, o que eu vou mostrar para vocês? Eu, como irmão mais velho, vou levar vocês para o mau caminho. Eu não vou ter amor para demonstrar para vocês, muito menos uma vida santa. Então eu preciso me relacionar com Cristo. Então as duas estão ligadas, os dois tipos de relacionamento, vertical e horizontal, estão ligados, são inseparáveis. Não venha dizer que nós podemos nos relacionar, eu e Deus está tudo bem, com os meus irmãos não está tão bem assim. Então você não tem relacionamento com Deus. Se você não se relaciona com a noiva, não venha querer se relacionar com o noivo. Se você não se dá bem com a noiva, você acha que o noivo vai te aceitar? É isso que Paulo está querendo dizer. Quais as aplicações que nós tiramos aqui, irmãos? Rapidamente. Em primeiro lugar, que os crentes mais maduros, presta atenção, dentro da nossa cabeça, tente classificar você mesmo. Não julgue o outro, não classifique o outro. Usa para você mesmo, aplica para você. Você se considera um crente de fé robusta ou de fé mais frágil? Não tem problema você autoanalisar a sua fé. Não tem problema. Eu sei que a maioria vai dizer, claro, a minha fé é tão imperfeita. Claro, é imperfeita, sim, mas já tem uma certa caminhada, então já tem uma certa maturidade. Então, os crentes mais maduros, com uma fé mais robusta, devem fazer de tudo para agradar e edificar os mais novos na fé, ou os mais frágeis na fé. Eles devem fazer de tudo, porém, eles devem usar de sabedoria, de amor, de discernimento, não para ferir o irmão, não para expor o irmão, não para deixar o irmão, às vezes, numa situação mais difícil do que ele já está. Você acha que é fácil alguém viver uma vida toda e perceber que tudo que ele aprendeu de vida cristã está errado? E você não ter tolerância? Você pensa que é fácil isso? O que nós temos que fazer? Acolha. Vamos ser uma igreja acolhedora? Tá bom, vamos então orar para que Deus possa fazer isso em nossos corações. Quer uma igreja acolhedora? Começa entre os membros. Então faça de tudo para acolher o seu irmão, para ajudar o seu irmão, para edificar o seu irmão, mas em amor, com muita paciência. Não foi o Deus da paciência que te suportou tanto tempo? Quando você lê Filipenses capítulo 2, você vê ali que Cristo, vocês têm que ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou. Se humilhe. E você tem esse mesmo sentimento. Qual é o sentimento de Cristo? Ele se humilhou para a glória do Pai, para nos salvar. Diminua. Ajude o irmão. Sirva de suporte, de apoio. Não de... como é que chama? Aquele ferro que cutuca o gado para ele andar? Eu esqueci o nome agora. Não adianta fazer isso. Segundo lugar, os crentes mais novos. O que os crentes... Tem lição para os mais novos também.
Os mais fracos na fé. O que os mais novos devem fazer? Com muita... se consideram com uma fé imatura, não é? Eles devem buscar as Escrituras. Aqui diz que toda a Escritura foi escrita para o nosso ensino. Versículo 4. Guarde isso para você. Vasculhe as Escrituras. Não fique com a fé frágil. Por que meu irmão pode fazer tal coisa e eu não posso? Onde eu aprendi isso? Tem uma base bíblica ou foi tradição de onde eu aprendi do meu papai, ou da minha mãe, ou do meu ex-pastor? Não fique estacionado, mas vasculhe. As Escrituras são a luz para o nosso caminho. Elas vão dar direção para você. Pronto. Vasculhe as Escrituras, busque conhecimento, busque conselho de irmãos mais velhos, busque esse consolo, essa libertação daquilo que pode estar sendo um fardo legalista para você. Talvez você não precise carregar isso. E isso atrapalha a caminhada com Cristo. E o que nós queremos é que todos possam ter liberdade para caminhar. E toda essa liberdade vai fazer com que você cresça e que você possa também ajudar outros mais novos que vão chegar. Em nome de Jesus, eu creio. Deus vai levantar novas famílias, trazer novas... Temos aí bebês chegando, fora os nenenzinhos da nossa igreja, temos outras pessoas que Deus está trazendo. E que você seja forte, sábio, ou sábia, não é? Para ajudar os outros que estão chegando. Né? Essa edificação mútua. Por último, quando nós olhamos o tempo, como diz lá em Romanos 13, nós vimos há um tempo atrás, Romanos 13, versículo 11, ele diz que ali nós temos que discernir o tempo. Quando nós começamos a discernir o tempo, você começa a olhar tantas aberrações, você começa a observar tantas atrocidades, tantas catástrofes acontecendo ao nosso redor. Tantas coisas ruins acontecendo em volta nesse mundo todo, só pode apontar para uma coisa, que o dia se aproxima. Paulo escreveu 11 capítulos da carta aos Romanos, a carta mais robusta, mais recheada de teologia de Paulo, é Romanos. Não que as outras não sejam importantes, mas algumas tratam de um tema, outras tratam de outro tema, mas Romanos trata de vários temas. Romanos é a carta mais recheada, teologicamente falando, do apóstolo Paulo. Paulo escreveu 11 capítulos. Ele chega no capítulo 12 e ele fala, agora vamos aplicar isso. Você tem uma mente transformada? Ame. Não considere você superior aos outros, mas ame. Aprenda a amar, aprenda a obedecer às autoridades, aprenda que você vai dever sempre o amor, você nunca vai pagar essa dívida. E agora ele vai falar, dentro da igreja, suportem uns aos outros, acolham-se mutuamente. Por que Paulo fala isso? Depois de 11 capítulos de teologia pesada, profunda, porque ele quer dizer o seguinte, a guerra está próxima. Nós não podemos ficar nos pegando aqui dentro de casa, porque nós temos uma guerra lá fora que está chegando, meus irmãos. Nós não vamos suportar a pressão que há de vir sobre a igreja se nós não estivermos bem entre nós. O princípio dos evangelhos é o mesmo. Jesus deixou claro que uma casa dividida não prospera. Se nós não soubermos nos acolher uns aos outros, nos respeitar uns aos outros, nos suportar uns aos outros em amor, nos perdoarmos, tolerarmos uns aos outros, irmão, o que vai ser de nós? Eu não estou olhando para esse prisma, eu não estou nem dizendo para outras pessoas que podem chegar na igreja. Estou falando entre nós, daqui a pouco acaba isso aqui. Isso não pode ser um ajuntamento de pessoas que têm gostos diferentes e que formam vários tipos de panelas. Isso não é igreja. A igreja é pensar concordemente, a uma só voz. Quando você cantar, você canta glorificando a Deus, concordemente com o seu irmão. Ainda que você não coma o que ele come, ou que ele não coma o que você come, não interessa. Interessa que vocês adorem o mesmo Deus. E que vocês descansem na mesma esperança da vida eterna. Que só Cristo vai dar para você.
E que não é pela tua obra que você é melhor que o outro. Quem disse? A igreja, então, precisa estar preparada, unida, fortalecida na palavra de Deus, irmãos. Paulo deixou 11 capítulos para a gente estudar profundamente. A igreja só vai ser fortalecida estudando profundamente a palavra de Deus. Se você não tiver com o seu coraçãozinho limpo e livre a sua mente de picuinhas, você não vai aprender. Você não vai crescer. Você não vai ter estrutura para suportar o que há de vir sobre você. Deixa de lado essas coisas. Vamos falar de Deus. Vamos comer a Bíblia. Nós precisamos de Bíblia. Não das nossas opiniões tolas. Vamos deixar isso de lado, irmãos. Vamos viver uma vida de igreja realmente. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O escritor de Hebreus, com a mesma preocupação de Paulo, ele diz assim: irmãos, vocês devem estar juntos. Congregar é muito mais do que vocês estão fazendo aqui nessa noite. Estar dentro do mesmo salão. Congregar é estar unido de coração, suportando um ao outro, unidos, pela mesma causa. Ainda que um use um tipo de roupa e o outro não use, não importa, mas a causa é uma só, é o Evangelho, a glória de Deus, a expansão do seu reino. Essa é a minha motivação e a sua, deve ser assim. E como eu disse no começo, meus amados, olha, como congregar? Como nós podemos estar juntos? Como nós podemos nos edificar mutuamente? Como nos admoestarmos uns aos outros? Nos edificarmos uns aos outros? Se nós temos essas diferenças tolas entre nós e não sabemos suportar um ao outro em amor, ter paciência com o próximo, e nem conseguimos abrir mão da nossa própria vontade, irmãos. Ser escravo da sua vontade. Ah, se eu não fizer a minha vontade, eu não estou bem. Que fraqueza é essa? Que fé fraca, né? É muito fraca essa fé. E se nós não tivermos tudo isso, irmãos, olhando para o bem do outro, como Cristo fez por nós, onde que nós vamos parar? Se a teologia, repetir, se nossa teologia não nos levar a amar mais o outro e não melhorar os nossos relacionamentos, a nossa teologia, não prestou para nada. Você pode ser um super, hiper teólogo, conhecer a Bíblia até de Gênesis a Apocalipse, mas se isso não te levar a uma transformação de vida para amar o próximo, para que serviu essa teologia? Doutrina para quê? Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a gente a aprender a amar como Ele nos amou. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, pela palavra de Deus que é dura para nós, mas graças a Deus porque ela também nos fere e cura. A mesma palavra que é verdade, que racha a nossa dura cerviz, também nos dá direção para a cura, ela é o remédio. Senhor, que a Tua palavra encha os corações dos meus irmãos, que o Teu Espírito Santo aplique, descortine essas verdades para todos os membros dessa igreja, para todos os meus ouvintes aqui nessa noite, Pai, que ouvem a Tua palavra. Ó Deus, que todos sejam fortalecidos, edificados, renovados, alegrados com essas verdades, e que aqueles que ainda não estão concordes, Senhor, que sejam quebrados, porque a Tua palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Que ela faça isso em nós, começando em mim, o maior de todos os pecadores aqui. Senhor, eu preciso ser transformado, e eu preciso da Tua palavra dirigindo o meu coração para esse amor incondicional, como o Senhor me amou, e que assim os meus irmãos também possam ser alcançados com essa graça.
Eu te peço isso, Senhor, para o bem da igreja e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.